Olá, amigos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Pode Marketizar, um oferecimento da 11 Marketing Online Z, que é a nossa empresa de marketing. E hoje o nosso papo, como sempre, é bem descontraído. A gente, de certa forma, vem criando e vem desenvolvendo um espaço onde nós podemos compartilhar ideias de uma forma leve. E fazer com que a nossa mente trabalhe de uma outra forma. Às vezes não fique preso na mesmice, não fique preso no julgamento. E já aproveitando esse papo de julgamento, a gente sempre fala de internet, né? Hoje o nosso assunto é sobre as ideias autênticas. Que na verdade as ideias autênticas já existem dentro de você. Você só não tem a capacidade ainda de confiar em si mesmo tanto quanto para fazer com que elas aconteçam. Você quer que eu repita mais uma vez? As suas ideias autênticas já existem dentro de você. Você só ainda não conquistou ou não conseguiu acessar um patamar de sabedoria e de autoconfiança para conseguir colocar essas ideias em prática. Porque quando a gente pensa num raciocínio lógico, o que são ideias autênticas? O que são coisas autênticas? É nada mais, nada menos do que muitas das vezes você ter uma ideia, por mais que ela seja diferente, você botar ela pra frente. É isso que é ser autêntico. Você não precisa ser igual a todo mundo. Você não precisa ser perfeito. Tá tudo bem ser diferente. Tá tudo bem você pensar diferente das pessoas. Tá tudo bem você ter uma opinião contrária. Claro que, né, existe o certo e o errado, mas não é nesse ponto que a gente tá falando. A gente tá falando sobre criação de conteúdo. Então, assim, como que a gente cria um conteúdo autêntico? Confiando em si mesmo. Colocando a sua verdade naquele conteúdo. Por exemplo, a gente tá vivendo basicamente a Terceira Guerra aí, né? Qual é a sua opinião sobre isso? Você acha justo? Você acha que isso realmente deveria acontecer? Você acha que o Donald Trump está sendo precipitado? Qual é a sua opinião a respeito disso? É isso. De fato, colocar a nossa opinião se transforma em um conteúdo autêntico. Isso que eu tô fazendo aqui com vocês é trazer um conteúdo autêntico. E criar um conteúdo autêntico não significa só você fazer algo que ninguém fez, mas sim compartilhar a sua ideia, o seu pensamento. Muitas das vezes, até mesmo se for um conteúdo que já é repetitivo, você coloca a sua ideia em cima daquilo, a sua opinião em cima daquilo. Isso se transforma em um conteúdo autêntico, a sua autenticidade, beleza? Tá, João, mas aí onde que mora o conteúdo de autoridade dentro disso? Porque você começou a falar de autenticidade? Perfeito. Quando a gente fala de um conteúdo de autoridade, o que significa autoridade? É você dominar aquele tema, é você conseguir navegar sobre aquele tema, conversar, dialogar sobre aquele tema. Porque é um tema que você tem autoridade, que você tem know-how, que você tem conhecimento. Então você consegue passear por aquele assunto, você consegue explicar, você consegue de fato entende. Então, isso é autoridade. Mas, se você pensa no sentido da autoridade, o que você faz hoje em dia? Qual é o... Me fugiu a palavra agora. Mas qual é a área que você mais tem autoridade hoje em dia? Por exemplo, eu sou marketing. Você, talvez, dando um exemplo prático, seja psicólogo. Então, por que ao invés de você querer trazer mitos e verdades sobre a neurociência para a sua criação de conteúdo, você não fala sobre 3 gatilhos psicológicos, você não traz a sua autoridade, e além disso, você traz a sua autenticidade, a sua opinião sobre aquele assunto. Nisso, você vai ter pano para manga para desenvolver 10, 20, 30 conteúdos diferentes, porque o grande erro das pessoas é quererem fazer um conteúdo extremamente elaborado, sendo que a autoridade já existe dentro de você. A autenticidade também já existe dentro de você. Você só ainda não conseguiu alcançar a visão, a maturidade, o poder de ser constante e fazer com que as suas ideias tomem forma. Porque a gente sempre está preso no julgamento dos outros, se vai dar certo, se não vai dar certo, se eu tenho recursos suficientes, se eu estou me comparando. Cara, que perturbação! Faz o que tem que ser feito. Acredite de uma vez por todas que a sua voz merece ser escutada. Acredita de uma vez por todas que existe uma outra pessoa do outro lado da sua tela, do outro lado do seu conteúdo, que vai
gostar do que você tá falando, vai fazer sentido pra ela, sabe? Começa a acreditar mais em você, porque senão não vai valer a pena. Agora, olha, eu busquei a definição prática de autenticidade para de uma vez por todas a gente desmistificar isso. Autenticidade, definida como sendo verdadeiro ou substância, de fato, proveniente da fonte da autoria reputada. Então, acho que ele tá, por exemplo, ele tá falando da autoria reputada, de quem tá falando. Então, basicamente, é você expor sua opinião. Sinto lhe informar, mas sabe aquele vídeo, sabe aquele conteúdo que você queria falar sobre, mas você ficou pensando, será que alguém vai gostar? Será que eu não tô exagerando? Você perdeu tempo. Hoje em dia a gente tem uma coisa que se chama feeling, o timing. Se você não faz dentro daquele time, você perde a oportunidade. O tempo passa. E o tempo tá passando rápido demais. A gente já tá em 2026, indo pro mês 4. Olha que doideira, a gente já tá indo pro mês 4. E o que você fez pra as promessas do início do ano, quando o ano tá virando, você se prometeu diversas coisas. Você tem sido fiel a elas? Você tem sido esforçado pra fazer com que elas aconteçam, se materializem ou se realizem? Pensa nisso. E sério, eu poderia passar horas e horas aqui dizendo pra você que o conteúdo autêntico já existe dentro de você, que é pra você confiar no seu potencial, que existem diversas pessoas que só esperam você colocar a voz na internet pra servir de referência pra elas, mas eu acho que talvez, dependendo da situação que você se encontra, nada te tira da estagnação. Apenas você cair na realidade que o tempo tá passando. Enquanto você não se posiciona, enquanto você não compartilha a sua opinião nas redes sociais, existem pessoas e mais pessoas iniciando nesse ramo e ocupando o espaço que deveria ser seu. Então acorda pra vida e começa a entender de uma vez por todas que a autenticidade já mora dentro de você. A autoridade, seja de qualquer nicho, já existe dentro de você. A autoridade, nada mais, nada menos, é do que você confiar em você mesmo e compartilhar isso pro mundo. Se tiver errado, claro, gente, existe aquele grande viés. O certo e o errado. Não seja cancelado nas redes sociais, mas confia em você. Você precisa ter uma noção, mas confia em você. Coloca a sua voz na rede social. Até mesmo se tiver errado, deixa pra aprender fazendo. É mais fácil você errar e continuar tentando e não repetir aquele erro do que você nunca ter feito nada por medo de ter errado. Então, meu filho, minha filha, como eu falei, não tem mais o que eu falar pra você. É mão na massa. Então, não tem mais o que dizer, galera. É simplesmente mão na massa. Vamos fazer acontecer. Se vocês precisarem de ajuda, criem um campo aqui embaixo, onde a gente pode conversar, onde a gente pode compartilhar as nossas opiniões sem medo de julgamento. Eu espero que tenha feito sentido pra você esse nosso podcast, esse nosso episódio. E no mais, faz um conteúdo nas redes sociais, me marca que eu quero ver. Vou te apoiar com certeza, você pode ter certeza que eu vou estar lá comentando, curtindo e apoiando o seu trabalho, porque de certa forma você tá aí do outro lado apoiando o meu trabalho. Eu também posso apoiar o seu trabalho. Eu espero que você tenha gostado. Até o próximo episódio do nosso Pode Marketizar. Tchau! Opa, não esquece de se inscrever, ativar o sininho, curtir, deixar um comentário, deixar o seu joinha, porque isso faz toda a diferença. Não faz só isso por mim não, tá? Faz por você e faz pelos seus amigos empreendedores também. Agora sim, até a próxima.